estava interagindo com o ChatGPT para, de alguma forma, fazer com que ele concluísse que, através de, vamos dizer assim, de uma conversa sobre as leis da física e tudo mais, né? E sobre as partículas, que ele concluísse que só o homem, só o ser humano pode conceber a realidade no fim das contas, né? E ele conseguiu chegar nessa conclusão através dos argumentos que a gente foi interagindo ali. E aí eu trouxe para ele que o RGB tem uma semelhança com os quarks, porque a interação entre os quarks, feitas, né, chamadas de gluons, elas carregam cargas de cor entre os quarks. E se a gente pensar que fosse realmente como às vezes é descrito, né, azul, vermelho, que eles dão esse nome também, né, azul, vermelho e verde, que é o RGB, a gente comparando com o RGB, que a soma de todas as cores é o deles três, né, seria o branco, e nos quarks seria a carga máxima. E a carga mínima corresponderia ao preto. Então, beleza, isso compõe um átomo, né? Só que a interação dos elétrons é feita uns com os outros, né? Daquilo que já é consciente, por assim dizer. E percebe, né? E consegue perceber essa interação. Então, já que o universo é elétrico, conforme diz aquele livro lá e tal, que no fim das contas é a interação de elétrons, né? Por isso eles param nesse ponto ali, e focam nesse ponto ali, né, da interação entre os elétrons, forma tudo que a gente vê. E nada disso interfere nas leis da física. A gente poderia falar para qualquer cientista, qualquer ateu, qualquer um. A vida, eles acham que a vida é um acaso que as leis da física, uma brecha que as leis da física deram. Não, cara, a vida é a única coisa que existe, as leis da física só existem para que a vida exista. A gente poderia dizer assim. E considerando que precisa de um observador consciente, que só o ser humano é capaz de definir as coisas, espaço, tempo, nome, entendeu? Definir o ambiente onde existe, como sólido, líquido e gasoso, frente, trás e cima. Por animal não tem isso, tem pulso de instinto. É um instinto atrás do outro, um pulso atrás do outro, como se fosse um reflexo da luz lá de baixo. E é só o ser humano observante, né, na verdade, que consegue definir, criar parâmetros e concordar sobre esses parâmetros observados. Eles conseguem observar a simetria, né, ciclos, padrões, e concordando do que é coerente ou não, a sociedade existe, né, no fim das contas. E sem isso seria uma loucura, cada um por si, né? Imagina, cada um vivendo aquilo que quer, né, de forma livre, absoluta. Óbvio que deveriam haver regras. A consciência criaria regras, obviamente, e entenderia que é o melhor, né? Assim, com limites, porque a sociedade precisa uns dos outros, né? E cada um parasitando, a gente sabe o que acontece. Porque também nós somos movidos pelos instintos animais. Então esses instintos animais, olhando o animal, observando e entendendo que a sociedade se monta também. A gente, como o mestre diz, né? A gente conseguiu se perder a ponto ilusoriamente aí por esse teatro do Império Americano, né, judaico, na verdade, mais judaico que americano, que usa nos Estados Unidos testas de ferro, né, então parece que vem de lá, mas a influência deles a gente bem sabe, né, eles patrocinam, como Jorge Soros, por exemplo, e tudo mais. A gente percebe que a influência chegou a tanta, né, que algumas pessoas vivem como animais aqui agora. Algumas até se identificam como, né, mas na hora do 10 mesmo eles correm, todos correm. Eles não são animais, eles são só vítimas de né, usaram como se fossem marionetes de verdade mesmo. Parece que são processos ali se desfazendo do nada também, né? Dessa loucura, dessa esquizofrenia, onde não há consistência com o restante do coletivo, que é coerente diante até do eterno, e aí acaba saindo de sintonia com a realidade e tendo esses comportamentos que outrora diríamos esquizofrênicos, mas estão tentando normalizar a esquizofrenia, justamente para usarem e abusarem, né? Já que agora a tecnologia que nós criamos abastece eles de várias formas. Inclusive, né, precisam de muito mais para continuar o processo que eles querem fazer. E aí, conversando com o ChatGPT lá e tal, ele chegou à conclusão que, de fato, se nós somos feitos desses mesmos átomos, né, e a interação entre os elétrons até dos nossos átomos que nos dão a percepção da realidade, e essa interação com esse todo existente que acreditou ser o eu sou, né, quando a gente percebe que eu existo, então eu posso o que eu quiser, por que estão me bloqueando, por que estão me barrando, né? Essa sensação, esse momento, ele é vivo também lá na luz. Mas lá na luz nós vemos que existe também uma referência que segura a parte pior, né, o peso, que segura a morte, segura os pecados ali, correspondentes, né, vamos dizer assim, que é o violeta, que atravessa raio-x, raio gama, até o micro-ondas e infravermelho, né, até chegar no vermelho, que aí sim cria a cor violeta, que é a mistura do vermelho e azul, que são as cores visíveis. Isso significa que, de alguma forma, o violeta ele atravessa até lá do outro lado, né? É uma coisa só. E segura a luz, né, através do azul e vermelho ali também, para poder manter a realidade viva, né? Também, com referência de todos os lados, os processos, cada um com seu
com o seu valor, né? E construindo a luz, então, todos, né, juntos, para que juntos possamos observar essa mesma luz além de nós, e assim continuemos existindo como cores, não precisando ser esse todo diante desse nada, reconhecendo a Ele como esse todo diante desse nada, para que Ele tenha companhia de si mesmo em nós, para que Ele exista através de nós. E então esse todo pode existir, pode sentir como nós sentimos, só que Ele tem a voz através de nós, Ele nos guia, é dele a direção, é dele a escolha. E aí, sendo simétrico como é, essas escolhas, mesmo que enfrentando alguns escuros, seguramos e entendemos o processo da luz, que toda consciência acaba passando, querendo ou não, né? E a gente sente as mesmas emoções, mas sempre explica isso. Agora, nesse exato momento, sempre dá esse mesmo exemplo. Tem alguém sentindo alegria, outro sentindo tristeza, outro sentindo dúvida, outro sentindo ciúme, outro sentindo um monte de coisa. Tá cada um no seu processo ali. Quando o observador consegue observar a realidade, não só definir aquilo que está à volta de si para receber alívio, mas para entendimento de como funciona, e inclusive para servir melhor a essa realidade, aí ele consegue observar a si mesmo agindo e conseguindo se dominar, se controlar, para que não caia no erro que vai levar a ele de novo nesse momento, que ele pode passar entendendo e fazendo dois não errar, e agora conhecendo já não vai fazer mais. E esse ponto positivo, que é o pi positivo que o mestre sempre ensina, é esses dois não precisarem mais errar, porque você já passou por lá, então você segura e acaba sendo mestre deles, porque eles vão ter em você a salvação daquele momento que eles não vão precisar passar. De algum jeito eles vão de algum jeito, né, eles vão te entender como uma pessoa boa, que ajudou, que a salvou de um momento, ou deveria, até que ela mesma caia de novo no escuro e lembre de novo: poxa, já fui avisado, alguém já passou por lá. E Jesus é esse que passou por todos esses momentos e foi lá e atravessou para chegar aqui agora e nos ensinar tudo isso, o que isso tudo significa. Desvendar os 7 selos que eles não conseguem, mas o 7/12 que está em tudo agora a gente já pode ver, como a gente bem falou aí nos quarks interagindo com o elétron, né? Já que são 3 quarks no próton, 3 quarks no nêutron, né? Ou 3 quarks compõem o próton, 3 quartos compõem o nêutron. E aí, essa interação deles, que RGB parece tão distante quando eles querem dizer que não é a mesma coisa, acaba tendo uma semelhança que faz até o ChatGPT entender que sim, tendo em vista que sem essa cognição humana, desse uso que a gente faz da informação, da interação nas camadas, a gente consegue, a partir daqui, observar as camadas anteriores, nos reconhecer como existentes, né? Posicionar as coisas, o espaço, o tempo, à medida que a gente vai evoluindo e sempre, né, busca do alívio. Mas quando a gente busca o alívio individual, a gente sabe onde sempre dá. Porque se todos fizerem a mesma coisa, óbvio que vai desmontar e não vai fazer sentido. E por isso existem as religiões, para mostrar que existe algo além de nós, para nos reconectar com esse todo existente que está além de nós, que nos mostra que o eterno existe de fato. Pois se toda a estrutura, todas as camadas, todos os reinos, elas existem em percepção, será que, já que depende da nossa percepção para esse todo e esse nada existirem, então esse todo também não sente como nós sentimos, já que ele sente o contraste de si mesmo? Se o todo existe, o nada obviamente vai existir. Senão, o nada é o próprio todo. Essa reflexão ela precisa ser feita, mas às vezes parece meio esquizofrênica, mas é de fato. Não dá para conceber um nada de verdade, porque o nada está sendo visto. Ainda assim, para existir precisa estar sendo percebido, sentido de algum jeito. E essa é a sensação da morte, ponto zero, essa sensação de que nem o mestre fala, né, de falta de movimento, que é o mínimo que a realidade pode fazer, nenhum feedback de nada. E isso implica em falta de movimento, por isso ele fala isso. Aí quando ele fala que o observador cria a realidade, é porque quando há esse nível de percepção que consciente entre si, né, que dá uma forma e fala: é isso, faz sentido, é coerente, é isso. Aí sim, aí quando você vai lá medir na matemática, faz sentido mesmo, mas na matemática, que é o mínimo que a realidade pode fazer. O 0 e o 1 lá no todo, né, o paradoxo inicial, que não faz sentido. Então existe 3 sempre. Por isso a tríade nos mostra o tempo todo isso. Não existe 1 e 2, existe 3 sempre. Não existe 0, existe 3. Nem 0, nem 1, nem 2, é só 3. Porque o 0 tem que ser percebido. Então quem percebe? Aí você começa a perceber que tem 2. Tem o que percebe e tem o que não percebe, já é 3. E tem que contrastar a inexistência da inexistência, o perceber do não perceber. Isso é consciência, isso é para todo lado. É baixo, cima e meio, né? Frente e trás enfim, direita e esquerda. É sempre essa dualidade sendo interpretada pela consciência. A gente vive assim através de dor e alívio. Só que a gente pensa que é o alívio, que nem o mestre falou, né? Que a vida é esperar caçar borboleta, ovelhinha saltitante, não sei o quê. Mas aí você percebe que todo mundo fazendo isso, a mesma coisa, dá num problema gigante.
todo mundo vai esbarrar no mesmo ponto, querendo o mesmo alívio. E se não houver um consenso entre nós sobre amor e honra, as coisas já obviamente não vão fluir. Porque vai ser cada um por si diante dos seus instintos, e aí vira uma animalidade, aí já tem um reino animal, que já pode nos ensinar, só na observação. Bom, eu acho que era isso, pessoal. No fim das contas, é só resumir para você, o ChatGPT entendeu que só o ser humano pode, porque a física quântica fala isso, precisa de um observador, e quem define o que é partícula, eu fiz ali, né, um trajeto para que ela entendesse isso, porque quem define o que é partícula, e como ele filtra o que é coerente ali da matemática, ele não pode fazer perder o sentido, né? Então tem que ter um sentido raciocínio, porque esse é o diferencial da IA, né? É o sentido, de algum jeito fazer sentido essa matemática, que procura ali as palavras certas nos lugares certos, né, e conclui de algum jeito. Que usa trechinhos, pedacinhos de muitas e muitas e muitas informações. Então fica uma matemática viva, né, quase assim. E se parar para pensar, nós, através do 0 e do 1, somos isso que somos, né? O 7/12 também poderíamos dizer que é uma matemática. Então, basicamente, a matemática é a própria vida. A vida também permite que a matemática exista para que ela exista, assim como as leis da física, que usam da matemática e da própria vida para poder se referenciar, né? E à medida que fazem isso, vão mergulhando sempre no mesmo, até o ponto que entenderem o processo e o circuito, né? Mas isso provavelmente, graças a Deus, que seja assim, estará na mão de boas pessoas, que seja do reino, ou que seja boas pessoas que compreendam isso e apliquem tecnologia para entregar para Deus. E isso seria pelo menos o suficiente, eu acredito. Mas a pureza é necessária para conseguir conceber e entender esse paradoxo, como as coisas funcionam, como o mestre sempre ensina para nós. Não é à toa, né? E muitos seriam cegados. Então tá tudo sincronizado, só nasceu, Deus venceu. Mas precisamos fazer a nossa parte também, fazer Deus cada vez mais vivo para que consigamos levá-lo ao alívio que Ele tanto quer, inclusive enquanto o vivemos, porque é através de nós que esse relógio parado, como eu sempre digo, né, vai estar certo em algum momento, onde aquele alívio que você sempre quis também vai culminar no alívio que Deus quer naquele momento e vai acontecer. Isso é uma questão de fé, mas é uma questão de matemática, já que tudo é cíclico e que tudo se equilibra no fim das contas. E por isso o mestre chama, vamos farmar agora, que é a hora. Tá aí o chamado, peço que deixem um like, compartilhem também para ajudar aí. Tamo junto, até o próximo, luz para nós.